Foi em um deserto silencioso, sob um céu que parecia prender a respiração do mundo, que a humanidade viu seu primeiro sol artificial nascer. Não era a luz da vida. Era a luz da morte. Naquela manhã de 16 de julho de 1945, às 5h29, o deserto do Novo México foi rasgado por um clarão que não pertencia a nenhuma estrela. Foi a primeira explosão nuclear da história. O mundo, naquele instante, mudou para sempre. Mas para alcançar aquele estrondo, aquela luz cega que consumiu o céu e a terra, foi necessário um esforço titânico. Um projeto tão secreto e vasto que parecia irreal. Milhares de homens e mulheres, cientistas e soldados, técnicos e operários. Todos movidos por um único objetivo: construir a bomba mais poderosa já imaginada. Assim nasceu o Projeto Manhattan. O início da corrida. A história do Projeto Manhattan começa com medo. Era 1938. Na Europa, dois cientistas alemães, Otto Hahn e Fritz Strassmann, descobriram um fenômeno perturbador: a fissão nuclear. Ao dividir o núcleo de um átomo de urânio, uma enorme quantidade de energia foi liberada. Uma descoberta científica extraordinária, mas também potencialmente devastadora. Foi o físico húngaro Leszilda, juntamente com Albert Einstein, quem primeiro compreendeu o risco. Se a Alemanha nazista construísse uma bomba atômica, o mundo livre estaria em perigo. Assim, em agosto de 1939, Einstein escreveu ao presidente Roosevelt, alertando-o. Foi o início de tudo. Um projeto secreto como nunca antes. Em 1942, enquanto a Segunda Guerra Mundial assolava várias frentes, os Estados Unidos lançaram oficialmente o Projeto Manhattan. O nome aparentemente anônimo veio do Escritório de Coordenação em Nova York. Mas o que estava prestes a nascer era tudo menos comum. O projeto era dirigido pelo general Leslie Groves, um homem determinado e implacável, obcecado por sigilo. A liderança científica, no entanto, foi confiada a um jovem físico teórico brilhante, atormentado e visionário: Robert Oppenheimer. Groves e Oppenheimer formaram uma dupla improvável, mas extraordinariamente eficaz. Um vinha do exército, o outro da academia. Um buscava controle absoluto, o outro era consumido por uma sede de conhecimento. Mas ambos sabiam que sua tarefa mudaria o destino do mundo. Cidades que não existem para construir a bomba atômica. Eram necessários lugares escondidos e isolados, protegidos de olhares curiosos. Assim, nasceram as cidades secretas. Los Alamos, no deserto do Novo México, era o coração científico. Mas também havia Oak Ridge, no Tennessee, para o enriquecimento de urânio, e Hanford, no estado de Washington, onde o plutônio era produzido. Essas cidades não existiam nos mapas. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Os trabalhadores muitas vezes nem sabiam o que estavam construindo. Alguns pensavam que era uma nova fonte de energia, outros acreditavam que era uma arma convencional. Apenas alguns sabiam a verdade. Em Los Alamos, reuniu-se uma das maiores concentrações de mentes brilhantes já vistas. Nomes como Enrico Fermi, Niels Bohr, Richard Feynman, Edward Teller. Homens que, até poucos anos antes estudavam as leis do universo, agora tentavam dobrá-las para criar uma arma absoluta. Os desafios da ciência e da moralidade. Construir uma bomba atômica não era apenas um desafio técnico, mas também moral. Como justificar a criação de uma arma capaz de destruir uma cidade inteira em um instante? Muitos cientistas foram inicialmente motivados pelo medo de que Hitler chegasse lá primeiro. Mas quando ficou claro que a Alemanha havia abandonado o projeto, alguns começaram a duvidar. O próprio Oppenheimer começou a ser atormentado. Ele percebeu que estavam abrindo uma porta que a humanidade talvez nunca mais conseguisse fechar. Mas a máquina estava em movimento. A bomba ganha forma. O trabalho se concentrou em dois tipos de bomba, uma feita de urânio 235 e outra de plutônio 239. A bomba de urânio, apelidada de Little Boy, era conceitualmente mais simples, mas exigia enormes quantidades de material. A bomba de plutônio, Fat Man,
era mais complexa, baseada em um sistema de implosão. Fat Man foi a primeira a ser testada. O teste tinha um codinome poético e sinistro: Trinity. No deserto de Alamogordo, Novo México, foi construída uma torre de metal. No topo, um dispositivo contendo a potência de milhares de toneladas de TNT foi instalado. Ninguém sabia exatamente o que aconteceria. Alguns temiam que a atmosfera pudesse pegar fogo. Outros achavam que não funcionaria. Na noite de 15 de julho de 1945, o acampamento estava tomado pelo silêncio, pela tensão e pelo medo. Às 5h29 da manhã seguinte, a história mudou. Uma luz mais brilhante que 1000 sóis iluminou o deserto. O estrondo veio depois, como um eco do inferno. A nuvem em forma de cogumelo subiu aos céus, inaugurando uma nova era. A era nuclear. Oppenheimer, observando aquela visão, citou um texto antigo, o Bhagavad Gita: agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Após Trinity, uma decisão irreversível. O teste havia sido um sucesso. A bomba funcionou. Uma nova arma nasceu. Mas com ela, surgiu também um fardo insuportável: o da escolha. Deveria ser usada? Contra quem? E a que custo? No verão de 1945, a guerra na Europa havia terminado. Hitler estava morto, Berlim havia caído. Mas o Japão continuava lutando. Seu exército estava determinado a resistir até o último homem. Os americanos se preparavam para invadir o território japonês. Milhões de mortes, tanto de soldados quanto de civis, eram esperadas. Foi então que o presidente Harry Truman, informado do sucesso do Projeto Manhattan, tomou uma decisão destinada a abalar a consciência do mundo: usar a bomba atômica para acabar com a guerra. Hiroshima. Em 6 de agosto de 1945, um bombardeiro B-29 chamado Enola Gay decolou de Tinian, uma base americana, no Pacífico. A bordo, carregava Little Boy, a primeira bomba atômica operacional da história. O alvo: a cidade de Hiroshima. Às 8h15 da manhã, Little Boy foi lançada. Em menos de 1 minuto, explodiu a 600 metros acima do centro da cidade. A temperatura no epicentro da explosão ultrapassou 1 milhão de graus. O ar pegou fogo. Os prédios foram vaporizados. As pessoas presas ao ar livre se dissolveram, deixando apenas sombras impressas nas paredes. Em questão de segundos, mais de 70.000 pessoas morreram. Dezenas de milhares morreram. Nos dias e semanas seguintes, devido a queimaduras e radiação, Hiroshima não era mais uma cidade. Tornou-se uma cratera de poeira, fogo e dor. Nagasaki 3 dias depois. O Japão ainda não havia se rendido. Em 9 de agosto de 1945, uma segunda bomba, Fat Man, foi lançada sobre Nagasaki. Lá também, o inferno se instaurou. A explosão foi devastadora. Mais de 40.000 pessoas morreram instantaneamente. Casas, hospitais, escolas. Tudo foi aniquilado. O Japão não tinha escapatória. Em 15 de agosto de 1945, o imperador Hirohito anunciou a rendição. Pela primeira vez na história, sua voz foi transmitida para a nação. A guerra havia terminado. Vitória. Arrependimento. A bomba havia alcançado o que nenhuma outra arma jamais havia conseguido: subjugar um inimigo à rendição total. Mas a que custo? Oppenheimer retornou à Casa Branca para se encontrar com Truman. Era um homem mudado, exausto. Disse ao presidente: sinto como se tivesse sangue nas mãos. Truman, irritado, respondeu: nunca mais quero ver esse homem. O mundo celebrou o fim da guerra. Mas entre os desertos do Novo México e as ruínas de Hiroshima, uma tragédia humana, moral e existencial também se desenrolou. Os cientistas do Projeto Manhattan, muitos dos quais haviam contribuído com entusiasmo, agora se viam vivendo com um profundo sentimento de culpa. O período pós-guerra. Entre segredos e corridas armamentistas, o Projeto Manhattan não terminou com a guerra. A bomba foi apenas o começo. Em poucos anos, a União Soviética construiu sua arma nuclear. Começou a Guerra Fria.
Uma corrida armamentista que transformou o mundo em um campo minado invisível. Nações estocavam ogivas nucleares, capazes de destruir o planeta dezenas de vezes. Abrigos antinucleares foram construídos. Simulações de ataques foram realizadas e as pessoas viviam com medo de que erros humanos ou mal-entendidos pudessem desencadear o apocalipse. A bomba, criada para acabar com uma guerra, inaugurou uma nova era de medo. O peso do conhecimento. Robert Oppenheimer foi interrogado pelo governo americano durante a Guerra Fria. Suas visões pacifistas, seu passado e sua consciência crítica lhe renderam a revogação de sua autorização de segurança. O homem que liderou a construção da bomba foi afastado, marginalizado. Ele morreu em 1967, com uma consciência gravada em sua mente. A ciência, sem ética, é uma faca de dois gumes. Muitos dos cientistas do Projeto Manhattan se uniram a campanhas contra a proliferação nuclear. Escreveram cartas, assinaram apelos, discursaram publicamente. Mas, a essa altura, a bomba já havia entrado no mundo e jamais sairia. O legado do fogo. O Projeto Manhattan foi uma das maiores conquistas científicas já alcançadas. Mas foi também, talvez, a mais sombria. Demonstrou o que pode acontecer quando a mente humana consegue decifrar os segredos mais profundos do universo e decide usá-los para destruir a energia que mantém unido o núcleo de um átomo. Uma força invisível e primordial foi transformada em uma arma capaz de aniquilar em um instante o que a natureza constrói ao longo de milhões de anos. Após Hiroshima e Nagasaki, o mundo entrou em uma nova era, a era do terror. A paz já não se baseava na diplomacia, mas no medo mútuo da destruição total. Falava-se em destruição mútua assegurada. Ninguém podia vencer. No entanto, todos estavam prontos para apertar o botão. Em nome da segurança, foram criados arsenais monstruosos. Submarinos nucleares, mísseis intercontinentais, ogivas múltiplas. Qualquer guerra local podia transformar-se num fim global. Bastava um erro. Uma faísca. Hoje, existem mais de 13.000 ogivas nucleares. Prontas. Ativas. Algumas nas mãos de ditadores. Outras de governos instáveis. O risco não é apenas teórico. É real. O Projeto Manhattan terminou em 1946. Mas a verdadeira questão permanece em aberto. Aprendemos alguma coisa? Podemos construir um futuro onde a ciência esteja ao serviço da vida, e não da morte. Podemos olhar para o céu sem medo de que, um dia, o fogo volte a cair daquele céu? A resposta não está nos laboratórios, nem nos tratados. Está dentro de nós, na nossa consciência, na forma como escolhemos usar o conhecimento que possuímos. Conclusão: a bomba mudou a guerra, mas também mudou a humanidade. Desde então, cada decisão política, cada crise internacional, cada conflito carrega a longa sombra de Hiroshima. Hoje, não nos lembramos do Projeto Manhattan apenas como um empreendimento científico. Lembramo-nos dele como um alerta, uma bandeira vermelha no coração da nossa história. Um aviso, gravado no silêncio que se segue a cada explosão. Porque saber como construir uma bomba não basta.